Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Hoje iniciaremos uma jornada profunda, não apenas por palavras escritas, mas por uma revelação viva. A eternidade invadindo o tempo. João não começa seu evangelho com fatos cotidianos, mas com o eterno. Aqui somos convidados a silenciar o coração, a abrir a mente e deixar que o Verbo, a palavra viva, ilumine os cantos escuros da nossa existência. Prepare-se, porque o que vamos contemplar hoje não é apenas o início de um texto, é o sopro da criação, é Deus se fazendo próximo. No princípio, a palavra, a eternidade invadindo o tempo. No início de tudo, antes que qualquer átomo existisse, antes que o tempo corresse, antes que houvesse começo, já havia palavra. João não começa seu evangelho como os sinóticos, contando a genealogia humana de Jesus, mas introduzindo-nos diretamente na eternidade. Uma dimensão sem tempo, onde a existência não tem início nem fim. No princípio era o Verbo, escreve ele. E isso não é apenas uma frase poética, é uma revolução teológica. João usa o termo verbo, logos, para capturar algo que a mente humana mal consegue abarcar. O logos era e continua sendo a razão essencial de todas as coisas, a sabedoria suprema que antecede tudo o que é. Quando nos deparamos com essas primeiras palavras, não somos apenas convidados a ler, somos convocados a contemplar, a silenciar o coração e permitir que o mistério da eternidade toque o presente de nossas vidas fragmentadas. Ao afirmar que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, João nos arranca da superficialidade religiosa e nos conduz ao mistério trinitário. Aqui não há espaço para Jesus ser apenas um mestre ou um profeta iluminado. Ele é Deus. Deus que estava com Deus, um com o Pai, e ainda assim distinto. Um amor que sempre foi partilhado, uma comunhão que sempre existiu. Não é apenas uma doutrina a ser decorada, mas uma verdade a ser vivida. Deus nunca foi solitário. A eternidade é relacional. Isso nos fala profundamente sobre o sentido da vida. Fomos criados não por uma força impessoal, mas por um Deus que se relaciona eternamente. Logo, nossa solidão não é natural, é um sintoma da queda. Fomos moldados pela comunhão do Pai com o Filho no Espírito e por isso ansiamos por relacionamentos verdadeiros. Tudo foi feito por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aqui reside uma verdade que muda tudo. Jesus não entra na história como alguém alheio à criação, mas como seu próprio Criador. Tudo o que existe, das galáxias às células, da música aos afetos, carrega impressões digitais do Verbo. Somos feitos por Ele e para Ele. Essa afirmação destrói a ilusão de autonomia. A criatura que pensa que não precisa de seu Criador está em conflito com a própria origem. Quantas vezes tentamos preencher o vazio com conquistas, títulos, relacionamentos ou até mesmo religião, esquecendo que fomos feitos por aquele que é a própria vida. Quando esquecemos quem nos criou, começamos a definhar, a girar em torno de nós mesmos, até perdermos o sentido. Mas quando lembramos que o Verbo nos moldou com intenção e afeto, até o sofrimento ganha significado. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João eleva o Verbo ao lugar onde reside a própria essência da existência. Vida, luz. Não apenas a vida biológica, mas aquela que pulsa com sentido, que ilumina a escuridão da alma, que dá direção aos que se perderam de si mesmos. Ele é a luz que brilha nas trevas, e as trevas não venceram. Essa frase ecoa como um grito de resistência contra o caos. Sim, as trevas existem. Sim, a dor, desespero, morte, abuso, injustiça. Mas não, elas não vencem. A luz resiste. A luz é.
E essa luz é uma pessoa. Há momentos em que tudo parece mergulhado na escuridão. Perdas, dúvidas, culpa, luto. Mas João nos lembra: a luz ainda brilha. E brilha com ternura e força dentro de nós, mesmo quando não sentimos. Crer nisso é um ato de fé radical. Então surge João Batista, uma voz no deserto dizendo ao mundo que a luz havia chegado. Mas o mundo, e até mesmo os seus, não o reconheceram. Aqui João expõe a tragédia da humanidade. Podemos estar diante da luz e preferir as sombras. Podemos tocar o Verbo encarnado e mesmo assim rejeitá-lo. Por quê? Porque a luz incomoda, a luz revela, a luz expõe nossos ídolos, nossa hipocrisia, nossa religião sem vida. E, no entanto, é essa mesma luz que pode nos curar, que pode reordenar nossas sombras em direção à beleza. A recusa do mundo não diminui a glória da luz, mas revela o quão embotado pode estar nosso discernimento espiritual. Que tragédia é ver, mas não enxergar, ouvir, mas não entender, conhecer o nome de Jesus, mas não o reconhecer como o Verbo que dá vida. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui João muda o tom. Da tragédia do não reconhecimento, ele nos leva à maravilha da adoção. Receber o Verbo é mais do que crer em uma doutrina, é nascer de novo, não de sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. A filiação divina é um milagre, não é herança nem conquista, é dom, é novo nascimento. E isso ressignifica tudo. Ser filho é ter identidade, pertencimento, acesso, intimidade. É saber que há um pai que conhece teu nome, tuas dores, tuas quedas e tuas canções mais secretas. É viver debaixo da graça, sabendo que mesmo quando tudo te falta, ele permanece. Ser filho é saber que o Verbo que criou todas as coisas te chama pelo nome. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nenhuma frase na história da humanidade é mais escandalosa do que esta. O eterno se fez tempo, o infinito se fez toque, o invisível se fez visível, o Criador se tornou criatura, o Logos que sustentava o universo se encolheu no ventre de uma mulher. Aqui está o escândalo da graça. Deus veio, não nos deixou à mercê da nossa miséria. Não falou apenas do céu, ele desceu, chorou, sangrou, cansou e habitou entre nós. Ou melhor, armou a sua tenda entre nossas tendas. O Verbo se tabernacularizou, viveu no meio da sujeira, da angústia, da carne que sente dor. E tudo isso para quê? Para que vivêssemos a sua glória. E que glória! A glória cheia de graça e de verdade, a glória que não oprime, mas cura, a glória que não domina, mas redime, a glória que não nos afasta com medo, mas nos atrai com amor. Diante desse Verbo que se fez carne, não há como permanecer indiferente. A luz brilha nas trevas e continua brilhando, mesmo quando o mundo insiste em não enxergar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa não é apenas uma informação, é um chamado. Receber o Verbo é nascer de novo, é reconhecer que a nossa história só encontra sentido quando ele habita nela. E que a glória de Deus, cheia de graça e de verdade, não está distante, mas armou a sua tenda no meio de nós. Que esse início nos desperte, nos renove e nos faça caminhar com olhos iluminados por essa luz que jamais será vencida.